Olá pessoas da minha internet, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre mais um volume do Sessão Anos 80, que é esse box aqui, né, essa coleção que é lançada aí com uma certa frequência pela Obras Primas do Cinema. Então agora já tá aqui no volume 13, né, e esse volume aqui tava sendo muito esperado, pelo menos por mim, porque aqui tem um filme que eu amo, eu já vou comentar um pouquinho sobre isso. E vocês acabaram de ver aí na introdução todos os detalhes do material gráfico, né, então é um digipack que vem aqui com cards, 2 discos e são 4 filmes dentro desse box. Então depois da vinheta eu vou comentar um pouco sobre os filmes e também vou comentar sobre outros detalhes presentes aqui no box, como idiomas, extras e tudo mais, beleza? Então é isso, se vocês gostarem do vídeo não esqueçam de clicar aí no joinha, deixa aqui nos comentários o que você achou e caso você queira ver aí o unboxing das edições anteriores, né, dos volumes anteriores, eu vou deixar uma playlist aqui na descrição, ok? Então bora pro vídeo. Bom, galera, então sem muita enrolação eu vou comentar um pouquinho sobre os detalhes do produto aqui, né? Como eu já tinha falado antes e como vocês já sabem, acho que a maioria do pessoal aí que conhece, né, essa coleção aqui, Sessão Anos 80, já sabe que então são sempre 4 filmes que são divididos em 2 discos, né? Então, como vocês já viram ali na introdução, temos aqui disco 1, disco 2, cada um com 2 filmes. Os cards, né? Cards com ilustrações dos filmes, né? Com os pôsteres dos filmes. Bom, gente, antes de comentar sobre os filmes, eu quero só falar rapidamente aqui sobre questão de configurações, tá? Idiomas, principalmente, porque o Sessão Anos 80 é uma coleção que o pessoal já sabe que sempre vem com a dublagem clássica, né? Mas nem sempre é possível colocar a dublagem clássica, né, gente? E aqui nós temos, então, 3 filmes com dublagem, que seria O Surf no Havaí, Johnny Bom de Transa e Férias da Pesada. E já o filme Depois de Sexta 13, ele não tem dublagem, tá, gente? Ele tem apenas legendas em português. Lembrando que as legendas de Obras Primas do Cinema, vocês podem escolher se querem assistir a legenda amarela ou legenda branca, tá? Bom, galera, e agora falando um pouquinho sobre material extra, a gente tem aqui algumas entrevistas, tá? Vou até mostrar aqui pra vocês, ó, já mostrei ali no início, né, mas caso vocês não tenham visto. Então, os extras são trecho de entrevista com Matt Adler, trecho de entrevista com Gregory Harrison, trecho de entrevista com Nia Peoples, cenas deletadas de Surf no Havaí, final alternativo de Surf no Havaí. Olha só, gente, interessante, não sabia que tinha esse final alternativo. Vou assistir depois, tudo bom. Entrevista com a produtora do filme Depois de Sexta 13. Então, estes são os extras. Lembrando aqui que os filmes têm classificação indicativa 16 anos, por conter nudez e entorpecentes lícitos, tá bom? E vamos aos filmes então, né, gente? Lembrando que é um box em DVD, tá? Não é em Blu-ray, não. Então, no disco 1, nós temos Surf no Havaí. Simplesmente esse filme que eu estava esperando por muito tempo pra sair aqui num Sessão Anos 80, né? Ele que é de 1987. Passava muito na sessão da tarde lá na Globo, né? E eu já mencionei esse filme aqui outras vezes aqui no canal. Inclusive num vídeo que eu fiz de top 10 filmes que me marcaram e que passavam na sessão da tarde ou no cinema em casa. Bom, o Surf no Havaí, ele é um filme super divertido, na minha opinião, porque ele é um filme que se passa inteiramente na praia, digamos assim, né? Só que ele é diferente desses filmes de praia que a gente estava acostumado a assistir
no SBT, por exemplo, porque eu não sei se vocês já repararam, mas os filmes do SBT, né, do Cinema em Casa, eram sempre um pouco mais proibidões do que os filmes da Globo. Então, lá no Cinema em Casa, sempre passavam uns filmes que tinha uns caras querendo paquerar na praia, a mulherada lá de biquíni, ou às vezes até sem biquíni, aquela coisa toda. E aqui em Surf no Havaí, a gente tem um roteiro, né, uma história muito bacana, porque tem um pouco de elementos de vários outros tipos de filme, que seriam valentões, uma pessoa sofrendo bullying, competição, esse tipo de coisa, só que na praia, né? Então nós temos aqui a história do Rick, que ele é um rapaz que ele sonha em surfar lá nas ondas do Havaí, ele até ganha uma competição lá de piscina de ondas, né? E aí ele vai pra lá, só que lá ele acaba se dando mal, né? Porque ele acaba meio que sofrendo um bullying, digamos assim, de uns caras que tem uma gangue de surfistas, né? Os caras de lá ficam chamando ele de Howley, porque quem não é nativo de lá ou quem não sabe surfar, pra essa galera é Howley, né? E aí ele acaba fazendo amizade com um outro cara lá que tem uma loja de pranchas, né? Que ensina ele a surfar e tal, ajuda ele com várias coisas ali. No decorrer ali da trajetória dele, ele se apaixona por uma moça que é a irmã do cara lá da gangue dos surfistas. Então tem vários rolês assim. E no final tem a competição, né? Porque ele entra na competição de surf e tem aquela cena clássica onde lá na competição tem o concorrente dele que puxa a cordinha pra ele se dar mal, né? Enfim, é um filme assim que me marcou muito na sessão da tarde, passava muito lá e eu sempre assistia, gosto muito, é uma vibe assim anos 80 de praia que eu adoro, né? Então, quem não conhece esse filme, por favor, super recomendo. Eu sei que eu acho que aqui desse box o filme mais famoso, pelo menos pra mim, é esse, até porque os outros aqui eu não conhecia, tá, gente? Estou conhecendo agora através do box. E aí, antes de gravar este vídeo, eu assisti 2 filmes aqui do box. O Surf no Havaí eu não assisti porque já é um filme que eu já conhecia, mas eu coloquei ali no player pra dar uma olhada como é que tava a qualidade de imagem e som, né? Até porque esse filme, ele vem com uma dublagem clássica e a dublagem está impecável, tá, gente? Não tá com um abafado nem nada disso, né? Pelo fato de ser uma dublagem antiga, às vezes acontece esse problema, mas aqui tá maravilhosa a qualidade, então podem ficar tranquilos quem quiser adquirir. E aqui no disco 1, nós também temos o filme Johnny Bond Transa, de 1982. O nome do filme, né, originalmente é Johnny Be Good, provavelmente fazendo uma referência lá a música, né? Traduziram desta forma, que eu acho que deve ser, tipo, uma pessoa descolada, né? Uma pessoa, sei lá, alguma coisa do tipo, né? E é um filme que eu não conhecia, né? Apesar de ele ter aqui algumas pessoas bem famosas no elenco. Tem o Anthony Michael Hall, que nos anos 80 ele bombava aí em vários filmes, né? Temos aqui Robert Downey Jr., que lá nos anos 80 ele também fazia vários filmes nesse mesmo estilo aqui, né? Filme de adolescente, de escola, né? Essa coisa toda. E, gente, tem a Uma Thurman nesse filme aqui. Eu acho que é um dos primeiros filmes da carreira dela, né? Até porque esse filme aqui é de 1988. Então ela tava super novinha lá. E assim, a história do filme é bem bacana, né? Pra quem gosta desse tipo de filme que se passa em escola. Na verdade, aqui nós temos esse personagem, né? Que é o Johnny Bond Transa. Ele era um super jogador de futebol lá, né? Um astro do futebol lá na escola dele. E ele tava sendo muito visado ali na América toda. Então tinha várias universidades que estavam querendo chamar ele, né? Porque ele já tava prestes a sair ali do colegial. Então as universidades queriam ele para o time delas, né? Então ele vai de encontro a várias universidades para fazer meio que uma entrevista, né? Para ver para qual que ele ia entrar, qual que ele queria entrar e quais eram aquelas que queriam ele no time, né? Então ele vai passando por algumas aventuras aí no meio do caminho até ele escolher qual é a universidade que ele quer. Porém, ele também tem ali um dilema, né? Porque a namorada dele, que é a personagem da Uma Thurman, eles tinham feito meio que um trato ali, os dois, né, que os dois iam continuar na mesma faculdade, iam estudar juntos e tal, mas a partir do momento que começa a surgir essas oportunidades, ele cogita em ir pra fora, né, então fica ali aquele dilema todo. E só pra não passar em branco, né, falar um pouquinho sobre o personagem do Robert Downey Jr., que é um tipo de personagem também que ele costuma fazer com certa frequência nesses filmes dos anos 80, que é basicamente o amigo do Johnny, né, o amigo palhaço, o amigo que acaba botando ele em encrencas também, né? Então é mais ou menos essa aí a história, né? Mas no modo geral é um filme que eu gostei bastante, tá? Inclusive, gente, para o Surf no Havaí,
eu dou 5 estrelas, porque é um dos filmes preferidos da minha infância, né, que eu via muito na TV, infância/adolescência. E esse Johnny Bom de Transa, que eu não conhecia, eu dou 4 estrelas, porque eu não amei, só que ele é um filme divertido, que prende a atenção do início ao fim, tem situações ali bem divertidas, então eu gostei bastante. Agora, já no segundo disco, né, nós temos mais 2 filmes aqui, que seriam o Férias da Pesada, de 1985, que inclusive eu vi muitas pessoas falando, principalmente nas redes sociais, né, quando esse box aqui tava em pré-venda, quando foi anunciado, muitas pessoas comentando sobre esse filme, né, Férias da Pesada. E eu não me lembro desse filme, tá, gente? Diz aqui na sinopse que durante um feriado, 2 jovens vão paquerar garotas em Palm Spring e eles levam o último dos nerds, Wendell. Depois de muita confusão, para surpresa de todos, Wendell acaba se revelando o grande conquistador da turma. Então, o cara que todo mundo achou que era nerd era o grande conquistador, e é essa a história. E eu, sinceramente, não estou lembrada desse filme. Bom, eu tenho que botar ele ali pra assistir, porque esse aqui eu não conferi ainda, tá, galera? Me parece ser desses filmes, estilo filme que passaria no SBT, né? O pessoal em Palm Springs, azaração, jovens querendo sexo, no mínimo deve ser isso, né, gente? Não sei, quem já assistiu esse filme, deixa aqui nos comentários, tá? E aí, no mesmo disco, nós temos o filme Depois de Sexta 13. Eu não conhecia nenhum desses filmes. Quando eu coloquei o segundo disco, eu resolvi pular direto pra esse Depois de Sexta 13, porque ele parecia ser mais um terrorzinho, assim, né? O nome original desse filme, inclusive, se a gente fosse traduzir, né, seria Sábado 14. Então, no Brasil, eles resolveram traduzir como Depois de Sexta 13, que eu, inclusive, acho um nome mais legal. E é um filme que, como eu falei pra vocês, eu não conhecia, mas eu acabei gostando bastante. Quem não conhece o filme, quem vai ler essa sinopse aqui, não ache que é um filme de terror, porque realmente não é. Ele é um filme mais infantil até, ele meio que satiriza ali as produções de terror, as produções de horror mais antigas, né? Ao longo do filme são libertados alguns monstros, vai aparecer ali então vampiro, lobisomem, até um monstro que se assemelha ao monstro da Lagoa Negra. E basicamente a história do filme é a seguinte: uma família herda uma casa, nessa casa tinha um livro, a pessoa que deixou a casa ali de herança, ela tinha esse negócio de livro mágico, de magia, essa coisa toda. E aí um menino que vai morar nessa casa, ele abre o livro, foi deixado um aviso que não poderia abrir o livro, mas ele não leu o aviso, né, só foram ler depois, e depois que ele abre esse livro, então, desperta estes monstros, né. Então é um filme que ele tem até uma vibe Deu a Louca nos Monstros, inclusive é um filme que tá no primeiro volume do Sessão anos 80, só que esse aqui, apesar de ter esta vibe, ele é um pouco diferente, e como eu falei, na minha opinião, é um filme mais infantil, digamos assim. Bom, então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo de hoje. Comentem aqui se vocês já adquiriram o Sessão anos 80 de vocês. Vocês podem adquirir lá no site da Colecione Clássicos, né, que é a loja oficial de obras-primas do cinema. Mas pra quem quiser comprar no Shopee, eles têm loja no Shopee também, tá? Enfim, então vejam aí qual o melhor local pra vocês adquirirem o de vocês, beleza? Agora deixa aqui nos comentários se vocês também conhecem algum desses filmes, né? Se assim como eu teve algum filme aqui do box que marcou aí a infância ou a adolescência, enfim, vamos interagir aqui nos comentários, beleza? Então é isso, galera, agora eu vou ficando por aqui, tchau, tchau e até a próxima!